Boa noite, tudo bem? Caroline Escosa Alves, diretora técnica da Sul Laser, e hoje a minha live vai ser com a doutora Tainá e nós vamos falar sobre nutrologia. Vamos tirar todas as dúvidas a respeito desse tema que muitas pessoas não entendem muito bem. De quem é a especialidade, se é parecido com nutrição, como é feito, quem é o profissional que trabalha com esta área, porque é uma área médica. Nós vamos tirar todas as dúvidas do porquê é importante e nesse momento tão delicado que é essa pandemia, esse isolamento, por que nós temos que nos preocupar com o nosso corpo e não só apenas com a estética, mas com a saúde. Então a doutora vai entrar com a gente e nós vamos tirar todas essas dúvidas. A doutora já solicitou, nós estamos aguardando e vamos começar o nosso bate-papo bem gostoso para tirar as dúvidas de vocês a respeito desse tema tão legal. Oi, doutora. Olá, boa noite. Tudo bem? Como vai? Olha, e com você? Tudo tranquilo? Tudo Bom, ótimo. que fica cortado, a gente se prepara para tela inteira e corta. É verdade, divide em duas. A gente se divide em duas aqui. Doutora, então, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não, eu fiquei super feliz com o convite. Eu acho que é um tema super legal, que as pessoas têm muitas dúvidas. Eu vou pedir para você fazer uma apresentação, apresentar seu trabalho, falar um pouquinho de como é. E vou te avisar, vou te fazendo perguntas e o pessoal vai perguntar também. 10 minutinhos antes de dar 8 horas, eu vou te avisar, porque se der 1 hora, eles derrubam a live. Sim, E aí ela a gente acaba. não consegue mais o mesmo público, as pessoas não localizam a nossa live. Então, quando faltar um tempinho para acabar, eu te aviso. Não, tranquilo. Então tá, sou formada em medicina, né? A nutrologia é uma especialidade médica, assim como dermatologia, urologia, gastro, enfim. Me formei em 2015 em Belo Horizonte e sempre na faculdade eu percebia que eu gostava muito de todas as áreas. Inclusive, se tiver algum colega da faculdade, eles sempre falavam isso, Tainá, você gosta de tudo. Então, eu sentia falta na minha formação de uma especialidade que integrasse todos os sistemas, né? Então, era muito... Eu acho que as especialidades ficavam muito ou só o trato gastrointestinal, ou só a pele, ou só cardiovascular. E aí, na faculdade, eu não conhecia nutrologia, foi depois que eu fui conhecer. E aí eu descobri a nutrologia, que é uma especialidade bem integrada, né? Que consegue integrar todos os órgãos e sistemas. E aí que eu me encontrei, que eu vi que era a área certa para eu atuar. E aí me apaixonei. E de quebra acabei indo para estética, porque é uma área apaixonante também, você sabe, ver a satisfação das pessoas, né, com o bem-estar, com a parte externa mesmo, é muito gostoso. E aí eu consegui usar as duas áreas, né, estética avançada e a nutrologia para complementar. Então eu falo que eu cuido de dentro para fora e de fora para dentro. É verdade, é muito importante esse cuidado, porque, por exemplo, nós que trabalhamos a parte externa, é sempre o que eu falo para o paciente. O de dentro para fora é muito importante, porque às vezes a gente está tratando o problema com uma visão estética, mas não está tratando a causa. E quando a gente não olha para a causa, a gente não vai ter resultados bons na parte estética, porque a gente tem a questão metabólica, ela influencia em tudo, diferente do que o paciente pensa, que muitas vezes ele acha, não, eu vou acelerar só meu metabolismo quando eu quiser emagrecer. Mas não é isso. Até a própria nutrição da pele, das células da pele. Para a gente tratar, a gente precisa de uma célula bem nutrida, a gente precisa dos hormônios certos, a gente precisa que o organismo esteja em pleno funcionamento para que tudo aconteça de forma harmônica. Então, acho que esse casamento é muito legal, né, doutora? Trabalhar o de dentro para fora e o de fora para dentro. E eu vejo a
as pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? Então, no meu dia a dia, apesar da minha formação ser em nutrologia, eu atendo muito mais estética. Porque cuidar da parte interna é dia a dia, é rotina, é disciplina. E as pessoas querem simplesmente ir no consultório, fazer um procedimento e voltar para casa e viver a vida normalmente. Então, não tem como. Não tem como. Às vezes eles colocam a responsabilidade na mão do profissional em deixar lindo, maravilhoso, mas tem o papel do paciente mesmo, né? Em dar seguimento, em cuidar do corpo, do mental, enfim, para otimizar aquele resultado, aquele procedimento que a gente fez. Então, Legal. Sabe uma coisa que eu acho bem bacana, que eu estava pensando hoje antes da nossa conversa? Eu queria que você explicasse, doutora, a diferença, porque as pessoas têm muita dúvida, da especialidade nutrologia, que é uma especialidade médica e vai englobar uma série de sistemas, e da profissão nutricionista. Tem algumas pessoas, por exemplo, que chegam no meu consultório e às vezes eu peço um acompanhamento de um nutrólogo para me ajudar com a questão hormonal, para regular algumas coisas, para ver a questão, para ver todo o metabolismo desse paciente. E eles falam, não, mas eu já faço acompanhamento com um nutricionista. E a gente tem essa dificuldade do paciente entender que são distintos, trabalham de formas diferentes. exatamente. Como foi falado, nutrologia é uma especialidade médica e a nutrição é outra formação. Inclusive, no consultório eu trabalho como uma nutricionista porque cada uma faz um tipo de trabalho com o paciente. Então, o nutricionista vai ajustar o plano alimentar do paciente, tirar alguns tipos de alimentos, alguns grupos alimentares, incluir outros e tudo mais. E na parte da nutrologia, a gente vai equilibrar o que está desequilibrado no corpo. Então, hormônios que estão muito baixos, às vezes por uma qualidade ruim do sono, por um intestino que não funciona legal. Às vezes a gente tem que entrar com medicação. Eu tento ser mais conservadora possível, melhorar mais o estilo de vida do paciente, mas às vezes a gente tem que entrar com medicação, entrar com a suplementação, hormônios e tudo mais. Mas o médico vai entrar mais com essa parte de medicamento e a correção de desequilíbrios. E o nutricionista vai ajustar a dieta, os macro e os micronutrientes do paciente. Então, são trabalhos distintos. E muitas vezes o fato de estar equilibrando esses hormônios, ele já automaticamente, mesmo não mexendo tanto na dieta, por exemplo, automaticamente já vai melhorar a pele, o sono, o intestino e até as funções do organismo que ajudam a emagrecer. Eu já fiz um trabalho com um nutrólogo há um tempo atrás e foi muito legal. E é tão bacana que depois que está tudo reguladinho, o organismo continua respondendo. Mesmo depois de ter tido alta, de ter parado o tratamento, a gente percebe que desde a pele, o sono, o corpo, como melhora, como é legal a gente se conhecer. Porque eu acho que falta isso, né? O paciente se conhecer. E aí ele vai buscar resultados nas áreas diversas. Exatamente. Então, às vezes o paciente vem com uma queixa específica. Eu quero perder peso, quero emagrecer. Aí, quando eu vou investigar, o sono é completamente desregulado. O intestino nunca funcionou direito. É uma pessoa muito ansiosa, não tem válvula de escape. Então, tudo aquilo vai atrapalhar a perda de peso. A pessoa fala, eu já tentei 1000 dietas, eu tenho 30 dietas de 30 nutricionistas diferentes na minha casa e nunca deu certo porque tem algum desequilíbrio, porque tem alguma alteração ali no funcionamento adequado da pessoa. E uma frase que eu gosto muito de falar no consultório é: as pessoas têm o hábito de cuidar da doença, elas não cuidam da saúde. Elas só vão procurar um médico quando elas adoecem. E quando chegam, aí elas já estão desesperadas, já querem fazer tudo de uma vez. E não é de uma vez que ela chegou naquele estado, né? Naquele excesso de peso ou naquele problema de sono. Então,
a correção também não vai ser de uma vez. Então, por isso que a nutrologia não dá para ter muita pressa. E tem que ter disciplina. Tem que, é um dia após o outro. Mas, assim, é muito bom você ver que você melhora a qualidade de vida das pessoas e a longevidade, né? Eu falo que não adianta você sobreviver. Você tem que viver. Você tem que cuidar da tua saúde agora para você chegar nos 70, 80, 90, conseguindo ir no banheiro, conseguindo escovar o dente, conseguindo fazer tua comidinha se precisar. Então, isso eu acho que é o que mais pesa para os pacientes quando a gente tenta otimizar, né, as funções, os sistemas deles. Então, eu acho que quando toma esse susto, não, peraí, será que quando eu chegar com 70 anos eu vou conseguir ir no banheiro sozinho, sem um andador, sem uma pessoa me acompanhando, porque eu cuidei da minha saúde a vida inteira e eu cheguei lá com qualidade. Então, isso que me encanta, assim, na nutrologia, cuidar antes de adoecer. A nutrologia, ela vem de encontro à medicina oriental, que ela é muito mais preventiva, ela não trata o doente. Ela trata a pessoa saudável, ela previne a doença, ela evita que a gente adoeça, porque a gente esquece que o próprio processo de envelhecimento, que é um processo natural e que na mulher ele começa muito mais cedo do que no homem, ele é um processo que vem diminuindo a produção de alguns hormônios que são importantes, que vem diminuindo a nossa longevidade. E à medida que a gente vai melhorando, isso vai equilibrando, a gente vai tendo mais qualidade de vida, o que eu digo para os pacientes assim, não é ficar jovem, é manter-se saudável, né? Porque alguns pacientes dizem, não, mas eu não quero ficar jovem. Eu cheguei na minha idade e eu quero assumir a minha idade. Mas não é uma questão de assumir, é uma questão de cuidado para chegar mais longe. Porque antigamente a gente não chegava tão longe, né? A nossa vida era diferente. A gente não tinha tanto conhecimento. Hoje a gente tem muito conhecimento para chegar mais longe, com mais qualidade e com mais cuidado. Só que para isso a gente precisa olhar muito cedo. As pessoas esquecem que, assim, a mulher aos 25 anos, ela começa um processo de envelhecimento, principalmente da pele. E se ela não olha para isso... Eu acho que é o que deixa mais visível que o tempo está passando. É o que ela olha ali no espelho todo dia e aí começa um jawzinho aqui, começa a linha de expressão. E isso é o que ela está vendo. Tem muito mais coisa que ela não está vendo. Aquilo ali é só um reflexo do que também pode estar acontecendo em todo o corpo. Então, não é só cuidar, eu falo, não é só cuidar da casca, tem que cuidar da parte de dentro também. Tem que cuidar de tudo, né, doutora? Até tem uma pergunta aqui que eu acho bem legal. Uma paciente que tem gordura abdominal e ela gostaria de saber o que ela vai fazer para diminuir. Eu acho que é legal até a gente salientar que tem 2 tipos de gordura. Tem a gordura localizada, que é uma gordura mais fácil de tratar, e tem a gordura visceral, que é uma gordura que depende de uma disciplina muito grande do paciente e que é uma gordura muito perigosa, porque ela traz mais preocupante. Cardiológicos, é preocupante. Então, vamos tentar explicar para ela um pouquinho o que ela pode fazer? Então, na verdade, assim, o corpo tem que estar em equilíbrio, né? Então, tem que estar a parte hormonal, a parte de sono, tem que estar ok. Então, às vezes, a rotina da pessoa dificulta dormir todo dia, pelo menos 5 horas, um sono que ela aprofunda. Então, é uma coisa que atrapalha. E aí, tende a acumular mais gordura, o metabolismo fica prejudicado. E tem que diferenciar mesmo se é uma gordura mais localizada, mais superficial, ou se é uma gordura visceral, que é aquela gordura que a gente preocupa quando vai calcular o risco cardiovascular pela cintura abdominal e tudo mais. Então, uma das coisas que é clichê, provavelmente, vou até rir de eu falar, mas é básico, é exercício físico. Tem que fazer exercício físico regular. Tem que ser um exercício que trabalhe o cardiovascular, então o exercício aeróbio,
né? E, inclusive, as pessoas conseguem fazer um exercício aeróbio numa musculação. Depende muito da quantidade de carga que coloque das repetições. Diferente do que a gente acha, né? Ah, o aeróbio é só a corrida e o anaeróbio é a musculação. Não tem. Você consegue fazer um aeróbio e um anaeróbio nas duas modalidades de atividade. Então, exercício físico. A alimentação, porque, querendo ou não, é o que você ingere e o que você gasta durante o dia. Então, tem a taxa metabólica basal, que é a taxa que o nosso corpo precisa. Se a gente ficar deitado o dia inteiro, sem fazer nada, o nosso corpo vai gastar energia, porque o coração precisa bater, o pulmão precisa funcionar, o cérebro e tudo mais. Então, tem essa taxa metabólica basal. E aí mais o exercício, a atividade física, que é o que a gente faz ao longo do dia, né? Escovar o dente, ir até o trabalho, essas coisas básicas. E aí o exercício físico. Então, depende. Normalmente as taxas metabólicas, não é a taxa metabólica basal, o gasto energético total fica em torno de 2.000 quilocalorias dia, mas depende muito da pessoa, depende da quantidade de massa magra, depende da altura dela. Então, isso tudo vai, do percentual de gordura, isso tudo vai variar de pessoa para pessoa, mas você tem que gastar mais do que você ingere. Então, tem que ter esse desequilíbrio, tem que gastar mais do que ingere. E aí tem os procedimentos que a gente faz para a gordura localizada, que às vezes a gente malha, meu Deus. A pessoa malha e não consegue perder o tecido adiposo naquele determinado local. Então, aí que a gente entra com os procedimentos estéticos, né? Aí tem uma série de coisas, né? É importante avaliar e ver o tipo da gordura para ver qual é o tratamento melhor para aquela gordura abdominal. Ver se a gordura vem associada de uma flacidez, se é só gordura, se essa gordura é mais densa, ou se é alguma gordura mais flácida. Então, assim, tem uma série de tratamentos, como ultrassons, criolipólises, ultrassom macrofocado, que é a última palavra. Querido! Não é ultraforme, que é a última palavra em redução de medidas e que tem resultados tão significativos em 3 sessões. São 3 meses de tratamento, é um tratamento super rápido, fazendo necrose de tecido gorduroso e pode ser usado em qualquer área do corpo. Eu, particularmente, gosto de papada, gosto de braço, bananinha, culote, os flancos, que é tão difícil de perder, é tão fácil de ganhar, né? E tão fácil de ganhar. É o padrão feminino, né? De acúmulo de gordura. Então, a gente já nasceu com isso. Mulher já nasceu com essa predisposição. Umas tendem a acumular mais, outras menos. Mas aí, falo que isso aí você discute com Deus depois que você for. Por que você acumula mais que a sua amiga? A sorte da genética, né? Tem gente que engorda só de olhar e tem gente que come loucamente e não engorda. Até tem uma paciente aqui, doutora, perguntando se você tem alguma dica para manter a melhor rotina de alimentação. Então, na verdade, isso é muito difícil. E às vezes eu traço uma estratégia com a paciente no consultório, dá 2 meses, eu tenho que mudar de estratégia porque aquela não funcionou. Mas o que normalmente eu faço? A primeira coisa, a pessoa tem que se autoconhecer e tem que aprender a conversar com ela mesma. Isso parece meio loucura, assim, mas a pessoa tem que aprender a conversar. Realmente eu preciso daquilo? Vão ser 5 minutos de satisfação. Lembra da sensação ruim que você fica depois que você come, a sensação de culpa. Tenta antecipar esse sentimento, que aí às vezes vai ajudar você a conseguir resistir. Outra coisa é pensar que o nosso corpo não funciona com 7 dias. Ele funciona com 24 horas. O ritmo circadiano é de 24 horas. Então, não existe sábado, não existe domingo, não existe feriado, não existe quarentena.
O corpo funciona a cada 24 horas. Então, se você separa seus 3 dias lá, sexta, sábado e domingo, para jacar, para comer o que quiser, ele não vai entender que é sexta, sábado e domingo, que é o teu dia de descanso. Ele vai metabolizar da mesma forma. Então, uma alternativa que eu gosto muito e para algumas pacientes funcionam, para outras não, é liberar uma refeição no final de semana para a pessoa se libertar um pouquinho mais. Porque eu acho que quanto mais restritiva a dieta, pior é. Porque aí quando a pessoa for comer, ou quando acabar aqueles 30, 60 dias daquele plano alimentar, ela vai se afundar na comida. Aí, tem 20, 30 dias que eu não como nada de açúcar, aí eu vou comer todo o açúcar que eu conseguir. Então, quando ela restringe uma vez por semana, uma refeição por semana, às vezes fica mais fácil. Ela não. Eu tenho sábado à noite para poder comer. Ali aquela coisinha diferente. Então, às vezes funciona muito bem. Então, pensar que o corpo não funciona com 7 dias da semana, nem finais de semana, é 24 horas. E separar uma refeição na semana ou no final de semana, ou na semana, depende. Às vezes, é o dia de janta com o marido, é o único dia que consegue jantar com o marido. Libera aquela refeição para você poder se dar o luxo de comer alguma coisa. Óbvio que o mais correto, o mais saudável é não fazer isso. Mas a gente tem uma criação, uma cultura. A nossa cultura é o culto à comida. Se você se comportar no médico, você ganha um sorvete. Se você não chorar na vacina, você ganha um pirulito. Então a gente cresce com isso, né? Tipo, a comida é recompensa pra gente. A partir do momento que você muda, que você tem que pensar que a comida tem que te fazer bem e não mal, às vezes fica mais fácil. Mas é um trabalho muito difícil, porque são anos que você tem que quebrar. Anos de concepção que a comida é recompensa, que aí de repente você vem e quebra. Não, a comida não é recompensa. Uma corrida, uma caminhada que é recompensa para o meu corpo. Ou um pratão de salada com uma carne magra, isso vai fazer bem para o meu corpo, isso que vai ser recompensa. Então, é um trabalho bem difícil de ser feito. Por isso que eu gosto muito do acompanhamento nutricional junto do acompanhamento nutrológico. Porque aí eu corrijo, às vezes a paciente tem um transtorno de compulsão alimentar, tem uma dificuldade maior de seguir, né, o plano alimentar e por questão emocional, por ser muito ansiosa, por ter algum transtorno ansioso ou depressivo, e a gente tem que entrar com medicação, não tem jeito, né, que é o famoso ruim com, pior sem. Então, às vezes tem que entrar com medicação, nunca entro sem prazo para parar de tomar, sempre com um planejamento, né? Vai usar por 6 meses, vai usar por tanto tempo, que aí ajuda a controlar um pouquinho mais. E aí a Nutri entra com aquele acompanhamento mensal, porque às vezes a paciente tendo que mostrar resultado para outra pessoa, ela consegue manter uma disciplina maior, né? Porque a gente se boicota muito. A gente arruma desculpa no nosso cérebro, assim, fácil. E aí, com essa rotina de acompanhamento, às vezes fica mais fácil identificar as falhas e trocar, mudar as estratégias. Mas, basicamente, são essas que eu tento colocar na cabeça das pacientes. Que tem funcionado muito bem. Algumas mais difícil, mas tem funcionado muito bem. Você sabe que teve até uma pessoa que perguntou qual foi o tratamento que nós falamos. Então, o nome é Ultraformer 3. É um ultrassom macrofocado que trabalha a gordura localizada. Aí até a Flávia falou, o Ultraformer ele ajudaria na gordura abdominal? Sim, ele ajuda bastante, não só na gordura abdominal, como em outras regiões do corpo. E ajuda também para a parte de lifting, tanto facial, pescoço e colo, como região corporal. Aquela região que está flácida, está precisando levantar e precisa de um estímulo muscular, que infelizmente outros tratamentos não conseguem atingir, mas o ultrassom microfocado ele vai atingir a musculatura.
Então, a gente pode pegar todas as dicas da doutora, da parte de emagrecimento, entender que o nosso organismo funciona a cada 24 horas e não a cada 7 dias, o que é muito difícil. Eu brinco que é bem aquilo que você falou, para nós é cultural. Poxa, eu vou comer uma coisa gostosa porque eu mereço. Mas não é isso. Mas a gente acha que é um presente, é um benefício. Vou comer um brigadeiro porque eu mereço. E às vezes a gente joga fora muita coisa. Eu vejo assim, eu fiquei anos sem tomar refrigerante. E eu não sentia falta. E acabei, pelo meu marido tomar, experimentava um pouquinho aqui, às vezes dava uma vontade, tomava um pouquinho ali. E hoje, não que eu tome, eu não tenho hábito, eu não abro um refrigerante para eu tomar. Mas se tem ali, se alguém está tomando, eu sinto vontade. E eu penso que eu sou boba, porque assim não é uma coisa que me faz falta. Eu prefiro um suco ou uma água do que um refri. Mas é o costume, é o hábito que a gente cria, que a gente estraga, às vezes, um planejamento, uma dieta. Eu lembro quando fiz acompanhamento com nutrologia, foi muito bom. Eu perdi peso com saúde. Foram 3 meses de tratamento, depois foram 3 meses de acompanhamento. O organismo foi respondendo, eu vi que tinha um monte de coisa em desequilíbrio, então a gente equilibrou. Ficou mais fácil fazer a dieta, ficou mais prazeroso, porque como eu harmonizei meu corpo, eu não senti aquela ansiedade, aquela fome exagerada que a gente come e nem sabe pelo quê. A minha parte intestinal melhorou, meu estômago, então assim, eu não sentia tanto desconforto abdominal. E a gente vê que tudo se harmoniza. E, de repente, você vai colocando a perder com pequenos gestos que a gente vai voltando para aquele mau hábito. Exatamente. Nenhum hábito da nossa vida ele é definitivo, né? Então, com o tempo, eu tenho 10 meses que eu estou sem açúcar. Às vezes me dá uma vontade absurda de comer. Mas aí eu penso, gente, eu realmente não preciso. Tem outras coisas que conseguem me satisfazer. Mas eu sei que se eu voltar a comer açúcar e não cuidar da parte mental, eu volto a adaptar o meu corpo, adaptar o meu paladar para aquilo. Tanto que uma das coisas que são preconizadas, né, na pediatria, nos primeiros anos de vida, é não expor a criança ao doce, ao açúcar. Porque pela anatomia, pela localização das papilas gustativas, elas sempre vão preferir doce a qualquer outra coisa. Então, crianças que recebem alimentos doces muito cedo, antes dos 2 anos, elas tendem a preferir o doce ao longo da vida. E todo mundo sabe que o açúcar é mega inflamatório, né? Ele inflama o corpo como um todo, tá aí a diabetes superando várias causas de morte no mundo, então aumenta risco cardiovascular e tudo mais. Então a gente sabe quão prejudicial é o açúcar e mesmo assim a gente continua comendo. Então é do hábito, é de você mudar, virar uma chavinha na tua cabeça e falar, não, isso não me faz bem. Não vou comer com tanta frequência. Tô com vontade, mas é conversar com você mesmo, aquilo que eu falei. Então, é um trabalho dia após dia. Um trabalho exaustivo, mas que dá resultado, que vale a pena. Que traz benefício. E, doutora, a bebida alcoólica para o nosso corpo, aquela tacinha de vinho, não a bebida alcoólica em exagero, lógico, mas aquela tacinha de vinho, aquela bebida Gin. Padrão do dia a dia, assim, ela faz mal, a gente deve evitar. Como que a gente deve agir em relação a principalmente esse mito que a gente tem, ou se é uma verdade, que tomar uma tacinha de vinho todos os dias faz bem? Porque a gente sabe que o vinho acelera o metabolismo. Sim, vinho tem taninos, tem resveratrol, tem polifenóis, então tem as propriedades boas, né? Então, tem sirtuínas, que é uma dieta que ficou super famosa por conta da Adele.
que ela perdeu muito peso, só com sirtuínas, tomando vinho todo dia e tudo mais. Uma coisa que eu falo, que na verdade já é bem estabelecido, que é uma coisa que a gente escuta muito e eu reproduzo, é que a medicina é uma ciência das verdades transitórias. Então, uma coisa que é verdade absoluta num dia, outro dia pode não ser mais. Então, por muito tempo, a bebida alcoólica foi vilã e tudo mais. Então, até o presente momento. Lógico que algumas pessoas metabolizam de forma diferente o álcool, mas o considerado saudável, né, para as pessoas. Para a mulher, 1 dose ao dia de bebida e para o homem 2 doses. Só que às vezes a pessoa não consegue parar em 1 ou 2. Então, tanto que quando a pessoa fica nesse limite de 1 dose para mulher e 2 para homem, tem vários relatos, vários estudos e tudo mais de que é cardioprotetor. Então, protege a parte cardíaca e vascular. Mas depende muito do tipo da bebida, do que vai acompanhar essa bebida. Então, às vezes, o gin em si não vai prejudicar, mas aí o que vai misturar no gin tá cheio de xarope de glicose e tudo mais, tá cheio de açúcar, então perde todo aquele benefício. Acho que o vinho é o mais clássico, então 1 taça para mulher e 2 taças para o homem é o considerado saudável. Vai ter benefício com ele, sim. A Janete perguntou da cervejinha, mas acho que a cervejinha não se enquadra porque é um carboidrato puro, né? Famoso pão líquido, né? Cervejinha, não. Cervejinha não recomendo. Ela é muito calórica, não tem valor nutricional, né? Então a gente chama isso de caloria vazia. São os alimentos ou bebidas que têm muita energia, tem muito valor energético, mas não tem nutrientes, não tem nada de bom você tirar daquilo. Então o vinho ainda tem resveratrol, sirtuínas, polifenóis. A cerveja já não tem muita coisa boa ali, não. É Já só. pode, né? A espumante, ela se enquadraria na casinha do vinho ali? Pois é. Mas é muito. Às vezes fala, o vinho vai ser saudável, mas vai acompanhar de queijo, um canapé, uma massa. Então, tem pessoas que vão ter muito mais benefício de não ingerir aquela bebida todos os dias por conta do acompanhamento do que tomar a tacinha de vinho ali achando que tá fazendo tudo certinho e tá super saudável. Então, isso é muito individual, né? De como a pessoa vai fazer esse uso da bebida. Então, não dá para generalizar. Vai depender sempre do que acompanha, né? Eu vou responder só a Flávia, que ela disse que tem 25 anos, se ela teria indicação para fazer Ultraformer. Sim, Flávia, o Ultraformer não é só um tratamento. Ele pode ser usado a título preventivo, tanto para face, pescoço, colo e região corporal. Se você já tem alguma queixa, e ela aqui comentou da queixa abdominal, você já pode estar fazendo, não tem nenhuma contraindicação. Falando, né, do Ultraformer em relação à idade e tudo mais, e essa questão de emagrecimento e tal, eu gosto muito dele quando as pacientes perdem muito peso, tem muita gordura abdominal, perdem muito peso e a pele não consegue acompanhar. É como se fosse um balão mesmo, né? Você enche o balão, por mais que você esvazie ele, ele não vai voltar com aquela firmeza que estava antes, quando você encheu. Então, além de tratar uma possível gordurinha que ficou ali, que não conseguiu, que malhou, fez dieta, fez de tudo, tomou termogênico, fez tudo que precisava e não saiu, ela vai melhorar essa flacidez da pele. Então, eu falo que é um sanduíche de contração que tem ali. É a derme profunda, subcutânea, a musculatura que vai tonificar e melhorar, né, a qualidade. Então, é o meu favorito, assim, em relação à flacidez associada à gordura localizada, eu, pelo menos, desconheço algo que seja melhor e não invasivo, né? Que eu acho que é o que eu mais reforço com os pacientes, é não invasivo, um risco mínimo ou praticamente nulo, né? Associado,
não ter o downtime. Então, eu sou fãzona do Ultra Former. Eu gosto também. Acho que ele vem bem para complementar, porque ele vai trabalhar a pele, musculatura, gordura. E eu acho que o máximo de o desconforto, às vezes, o paciente tem um leve desconforto na hora de fazer, e um hematoma que possa ficar, eventualmente, se pegar um vaso. Mas nada que impeça, ele pode continuar com as atividades de vida diária. Os pacientes costumam perguntar: poxa, eu posso fazer minha atividade física? Não é pode, você deve. Para Quanto mais você potencializar, né? estimular, mais resposta você vai ter. Então, eu acho que, com certeza, ele hoje é um tratamento que veio para ficar, um tratamento combinado, associado a um equipamento que, olhando para outras áreas, e principalmente na questão da gordura localizada, se a gente não olhar para a questão do emagrecimento, da disciplina, da mudança de hábito, o paciente não vai ter resultado visível. É o que eu falo para o meu paciente sempre, porque ele vem, eu vou fazer o tratamento mais top que tem no mercado, de maior custo, mas não vai adiantar se você não tiver acompanhado de uma mudança total. Porque o que eu digo, a célula, ela vai morrer, ela vai esvaziar, vai ter um processo, mas se eu estou nutrindo as células vizinhas, eu não vou ver melhora. Então, é como se estivesse secando o gelo. Eu estou tendo melhora efetiva se eu fizer um ultrassom, mas como eu estou nutrindo ainda essas células, eu não vou ter piora da gordura localizada, mas também não vou ter melhora. Então, é Aí a importante. pessoa acha que não adiantou, que não resolveu, mas resolveu, só que você melhora uma coisa, é balde furado, né? Você enche e aí ele esvazia por baixo, aí não adianta. Então, tem que complementar. Por isso que eu gosto muito de associar com lógico, não são todas as pacientes que fazem isso, mas associar a mudança de estilo de vida, aos fitoterápicos, os termogênicos, os medicamentos para ajudar a controlar um pouquinho a compulsão, para potencializar o resultado mesmo, né, do procedimento. E, doutora, o uso de hormônios como testosterona, GH, eles ajudam bastante se o paciente tem algum desequilíbrio hormonal, se ele está com excesso ou com deficiência desses hormônios, correto? Exatamente. A testosterona, por exemplo, é um hormônio anabólico, né? Uma quantidade muito maior no homem que na mulher. O outro ponto que eles saíram na frente, porque tendem a ter mais massa magra e isso ajuda a queimar mais gordura. Então, às vezes, quando a testosterona está muito baixa, e aí volto na toda aquela análise que eu faço da paciente. Às vezes ela vem com a queixa de que ela não consegue emagrecer, que ela quer perder peso. Aí eu vou ver, não dorme direito. Para a testosterona ser produzido, o pico da produção dela é noturno, é durante a madrugada. Então, para a pessoa poder produzir uma quantidade suficiente de testosterona, ela tem que aprofundar no sono. Então, são 4 níveis de sono, ela tem que ficar no mais profundo. E isso é um ciclo. Então, ela faz isso várias vezes durante a noite. Às vezes, a pessoa tem um problema de insônia, ela tem um problema de apneia, ou às vezes até uma dificuldade em aprofundar o sono fica superficial, ronco, né? E aí ela, por causa de excesso de gordura, isso é o mais comum, o distúrbio do sono por causa do excesso de gordura cervical e tudo mais, aí ela não aprofunda, aí ela não produz a testosterona. E a testosterona ia ser boa para ela para perder peso, para conseguir otimizar a perda de peso. Aí ela não consegue, aí ela continua dormindo mal. Então vira uma bola de neve. Então tem muito estigma em relação aos hormônios, à suplementação, à reposição hormonal, mas quando bem indicada, ela é excelente, ela vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, assim, absurdo. Tanto que uma frase muito comum, muito famosa, é que os hormônios não caem porque a gente envelhece porque os hormônios caem. Então, diz a lenda que se os hormônios se mantivessem no mesmo nível a vida inteira, a gente não envelheceria. Então, é algo que eu acho que tem que entrar na cabeça das pessoas, elas pensarem mesmo. Será que eu estou envelhecendo porque
questão hormonal tá ok, se eu tô dormindo bem, será que eu não consigo emagrecer porque o meu sono está prejudicado ou porque o meu intestino não funciona bem e não consegue absorver o que precisa, retém o que não precisa. Então, e precisa do intestino funcionando legal também para produzir os hormônios, porque eu preciso dos ingredientes para produzir os hormônios. Então, às vezes, a gente tem que entrar com uma testosterona, um GH, ou às vezes os Sarnins, que eu gosto muito, porque eles não vai ser o hormônio em si, então não vai ter o efeito colateral do hormônio, mas vai ter os Sarnins são os análogos do receptor. Então, eles vão ligar no receptor da testosterona, por exemplo, e vão dar o efeito bom da testosterona sem ter o efeito negativo daquele hormônio. Então, para a mulher é muito legal. E eu acho que os hormônios estão ganhando espaço, né? A mulherada está vendo que não é legal quando o hormônio vai caindo, tanto que a menopausa é muito difícil, tanto questão de disposição, questão de gordura, questão da pele, isso tudo é influenciado por essa queda hormonal na parte do climatério, né? Que é quando os hormônios femininos e os hormônios androgênicos também começam a cair. Eu gosto bastante. Sempre no basal, assim, sempre nos níveis de segurança. Não sou muito ousada na suplementação, não. E é muito importante, né, doutora, que isso seja feito com acompanhamento, porque a gente vê profissionais por aí dando doses cavalares, sem exames adequados e levando pacientes a riscos grandes. Por exemplo, eu lembro quando eu fiz a análise nutricional, de nutrologia, fiz uma bateria de exames, eu tenho histórico de câncer na família, então foi descartado uma série de coisas, foram doses super controladas, só para regular. Monitoramento, né? Tudo com bioidênticos e o acompanhamento ali quase que quinzenal para ver como é que estavam as taxas, para não ter risco, porque o que a gente vê por aí, esse pessoal de academia, fazendo com profissionais não médicos ou médicos muito ousados e tendo complicações bem importantes, homens até, complicações urológicas reversíveis também, né? Eu sempre perguntei com uma certa cautela, porque eu acho que a grande dúvida das pessoas, eu vou bombar, eu vou perder, eu vou ficar tanquinho, mas hormônio tem que ter muita cautela, tem que saber bem a indicação para que o paciente faça alguma coisa para obter resultados e não riscos à saúde dele, né? Exatamente, é o risco-benefício, né? Então, a partir do momento que você tem muito mais risco com aquilo do que o benefício, aquilo não é indicado para você. Então, às vezes as pessoas pensam muito no agora, né? E no imediatismo, elas querem ficar bem agora, mas elas não pensam que, principalmente jovens, que pode prejudicar a fertilidade, pode prejudicar o sistema cardiovascular, pode afetar lá na frente. Então, elas pensam muito no resultado. Então, isso acaba atrapalhando muito e eu tento ser o mais cautelosa possível nas minhas prescrições. E, às vezes, quando a pessoa quer algo mais ousado, eu falo, fugiu da minha zona de segurança. Prefiro não passar, porque às vezes até tem excelentes profissionais que conseguem fazer doses maiores em segurança, mas eu não me sinto segura. Então, eu prefiro manter ali no basal, nos valores de referência e tudo, do que ousar demais em algo que eu não domino, né? Então, talvez daqui a um tempo eu domine mais e eu consiga trabalhar mais com isso, mas enquanto eu não tenho segurança, que aí vai fugir o papel do médico, né? O papel do médico é promover a saúde, eu vou fazer um desserviço ao paciente, então eu tento manter o rumo de promover saúde. Isso é legal. Doutora, eu queria saber se você tem mais alguma coisa para colocar para gente, para falar a respeito dessa especialidade que é tão legal
e que eu acho que é uma especialidade que desde cedo as pessoas deveriam ter acesso. Acho que melhoraria muito a questão da qualidade de vida, a prevenção de doenças, a prevenção de problemas, até mesmo com sono, como você falou diversas vezes, intestino, que com esse estresse, esse dia a dia tão corrido, a gente sabe que cada vez mais as pessoas têm problemas em relação à parte intestinal, até a própria alimentação. O que mais que você teria para nos contar, assim, dessa especialidade tão bacana? Eu acho que, assim, é uma especialidade que é mais nova, né? Então, não são todas as cidades que têm, não são todos os pacientes que têm condições de fazer um acompanhamento nutrológico, porque os planos de saúde são poucos os médicos que são nutrólogos e conveniados aos planos de saúde. Então, às vezes, a pessoa que não tem condições de fazer um acompanhamento pode aproveitar as redes sociais que estão ajudando bastante, buscar bons profissionais que tem. Isso é difícil, eu acho que é o filtrar, né? Hoje em dia, quem que eu acompanho, qual profissional que eu vou. Mas normalmente os profissionais que estão estudando o tempo todo, palestrantes, uma dica muito boa, quando eles são palestrantes de congressos importantes, é porque tem um valor considerável na comunidade médica científica. Então, uma forma boa de você saber se aquele médico ali, os grandes, né, nas redes sociais, os com muitos seguidores, não está participando muito de congresso, não tem muito embasamento científico, dá uma desconfiada. Então, às vezes, tirar dicas, acompanhar esses bons profissionais, acaba ajudando, né, o paciente que não vai conseguir ter acesso a um profissional que vai conseguir fazer o acompanhamento. E os cuidados que a gente tentar pôr em prática, né? Os cuidados que a gente já está cansada de saber e fica deixando para lá, deixando para lá. Eu gosto muito de inverter isso. Outra estratégia, né? Doutora Liliane Opperman, é uma indicação boa de uma nutróloga excelente que sempre dá dicas, né, para os pacientes como conseguir pôr em prática. Você inverter. Ao invés de você falar amanhã eu começo, você fala que amanhã você vai fazer aquilo. Por exemplo, eu quero comer um hambúrguer hoje. Tô com muita vontade de um hambúrguer, tá super difícil. Não, hoje eu vou comer direitinho, amanhã eu como esse hambúrguer. Então, às vezes, você porque talvez amanhã você... E aí você fala, vai fazer isso amanhã, no dia seguinte. Então, às vezes, traçando essas estratégias, a pessoa consegue colocar mais em prática as coisas que a gente já está cansado de saber, que é importante, né, para manter uma qualidade de vida, para manter uma disposição e tudo mais. E aí, a pele, a parte estética, eu falo que é o bônus, né? A estética vem como bônus quando você cuida do seu interior. Aí é só alegria. É verdade. A nossa live está chegando ao fim. Ali, quando deu a travadinha, eu coloco o despertador, porque senão a gente se perde. O assunto é tão gostoso e acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando. Infelizmente, o Instagram não deixa. De qualquer forma, eu acho que tirou muitas dúvidas. Essa live vai ficar 24 horas no ar. A partir de amanhã ela vai estar editada e a gente coloca ela tanto no YouTube como no IGTV, a gente passa para a doutora. Então, acredito que quem tiver ainda dúvidas, que vai assistir depois, que não pôde estar com a gente agora, está acontecendo sempre um monte de live esse horário. Sim, fico perdido, né? Qual que eu entro, se eu fico, eu quero ver outra e tal. Muito tema interessante, então... E virou uma febre, né? As pessoas hoje fazem, ficou muito legal. E às vezes a pessoa não consegue ver exatamente naquele momento, mas a gente fica à disposição, a doutora principalmente, para tirar todas as dúvidas. De qualquer forma, eu queria te agradecer, doutora, em nome da Sul Laser, por ter aceitado o nosso convite e por ter enriquecido tanto o nosso conhecimento, uma especialidade tão legal. Agradecer pela parceria e dizer que a gente está à disposição. Se você tiver novos temas e quiser trazer,
vai ser um bate-papo bem gostoso. Eu fico te esperando para as próximas. Não, então fiquei super feliz quando recebi o convite, né? Uma super especialista em aparelhos, lasers e ultrassons microfocados, macrofocados, então fiquei um pouco nervosa quando recebi esse convite. Eu aceitei o convite, mas eu acho que deu para fazer uma live bem tranquila. O assunto é bem leve, né? Então falei mais a parte do básico da nutrologia, que às vezes as pessoas não conhecem justamente por ser uma especialidade muito nova, confundem um pouquinho, que é muito parecido, mas a abordagem é um pouquinho diferente da endocrinologia, que é outra especialidade médica. Então, eu acho que foi super legal. Fiquei super feliz com o convite, muito mesmo. Espero ter agregado. Sempre respondo os pacientes, às vezes pela minha rotina demora um pouquinho mais, mas sempre que me mandam direct eu respondo pessoalmente, justamente para ter esse contato mais próximo, né? Para a pessoa ver que sou eu falando o que eu sei, ou às vezes se eu não sei, eu falo que eu não sei, vou procurar, vou pesquisar, que a gente não sabe tudo, e eu falei. São verdades transitórias, então às vezes eu estou falando um dia aquilo que é verdade e amanhã já não é mais. Então, sempre estou estudando e tentando responder as pessoas as dúvidas na medida do possível. Que legal, fiquei bem feliz. Já vou agendar minha consulta, estou precisando. Ganhei peso em função de um outro tratamento que eu estava fazendo, mas com certeza acho que a gente tem que cuidar. Depois de hoje ficou bem claro para mim que chega de final de semana, pensar nas 24 horas. Eu adorei, estou super feliz, queria te agradecer mesmo e espero você para a gente conversar mais. Agora a gente falou do básico, para dar aquela vontadinha nas pessoas, e depois a gente fala de alguma coisa mais avançada, para que as pessoas tenham mais conhecimento e para a gente conseguir trazer mais saúde e mais prevenção para a vida das pessoas. Então tá bom, muito, muito obrigada mesmo. Uma boa noite para todo mundo que acompanhou. E aí vai ficar as próximas 24 horas, depois a gente vai divulgando para quem não conseguiu acompanhar. Perfeito. Muito obrigada a todos. Uma ótima noite. Doutora, um grande beijo. Te espero para a nossa próxima conversa. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.